Olá pessoal, estamos iniciando mais um culto familiar. Sejam todos bem-vindos aqueles que estão assistindo pelo YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite. Também peço a vocês que aproveitem para deixar o seu like. E caso vocês não gostem, é só retirá-lo. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento gostaria de te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui fazendo mais um culto. Pai amado, que teu Espírito Santo esteja regendo esse momento, que a nossa adoração, nosso culto possa chegar até o Senhor, até o teu trono, que o Senhor receba de braços abertos como cheiro suave, Deus. Teu Espírito Santo fale aos nossos corações através do louvor, através da palavra, e que hoje, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem preparado, todas as pessoas que as mensagens têm que alcançar, Pai, que cheguem até elas, que o coração esteja aberto para receber a tua mensagem, receber a tua palavra. Teu Espírito Santo toque, Deus, no profundo de cada um, para ouvir a tua mensagem, ouvir a tua palavra, ser tocado pelo teu Espírito Santo, e entender mais um dia, mais uma vez, Deus, que só o Senhor Jesus Cristo é o Salvador, é o único Deus, é a única esperança que existe nesse mundo, Pai amado. Que tudo que façamos aqui, Deus, que fizermos aqui, Deus, seja para apenas tua honra e tua glória, Deus. Assim, desde já te entrego esse culto, agradecendo pela oportunidade de mais um dia estar presente. Em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Deus seja louvado. Então vamos louvar juntos ao nosso Deus, vamos adorá-lo de todo o coração. Se você souber, cante essa canção, esse hino. Nós vamos louvar, bendizer, honrar e glorificar o nome do nosso Deus através dessa música. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado.
os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, Jesus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, Jesus, ó Santo Deus. Glória a Deus. Como é maravilhoso podemos louvar ao nosso Deus, podemos reconhecer que Ele governa todo o universo, né? Podemos entender que Ele é onipotente, que Ele é onipresente, que Ele é onisciente, que tudo está sob controle dEle. Então, é maravilhoso. E é maravilhoso também nós pensarmos que todos, judeus e gentios, hoje, temos a oportunidade de nos achegarmos a Deus por meio de Jesus Cristo. E mais maravilhoso ainda é pensarmos e entendermos que somos salvos pela graça, pelo sacrifício redentor daquele que veio tirar o pecado do mundo. E que todas as pessoas, sem exceção, elas têm esse direito, elas têm essa oportunidade de conhecer Jesus, de se achegar ao Pai. Então, hoje, nós vamos falar exatamente sobre este tema, que Deus não faz acepção de pessoas. Isso a gente pode verificar desde o Antigo Testamento. Nós vamos falar hoje de uma figura muito importante que está dentro da descendência de Jesus Cristo, né? E também da descendência de Davi. Isso é maravilhoso, é fantástico a gente pensar e a gente se lembrar. E é muito importante, é bem interessante nós falarmos desta figura bastante importante, porque ela
fazia parte de um povo que era inimigo de Israel. E também nós vamos falar um pouquinho sobre este povo. E hoje eu quero falar sobre Ruth, que era nora de Noemi. Ruth era casada com Malom, um dos filhos de Noemi. Noemi, Elimeleque, seu esposo, e seus filhos Malom e Quilion, num período de fome, na época dos juízes em Israel, quando não havia rei, eles partiram para Moabe, para poder se livrar dessa fome. Eles eram de Belém, Efrata, né? Tanto que ele diz, né, ali no livro de Ruth, Elimeleque, o Efrateu. E eles foram para Moabe. E ali, se estabelecendo em Moabe, Malom e Quilion se casaram com mulheres moabitas. Porém, morreu Elimeleque, e depois morreram os filhos de Noemi, Malom e Quilion. E com isso, Noemi ficou sabendo que o Senhor havia provido de novo Israel de alimentos, né? E vindo em socorro deles. E com isso, ela resolve voltar. E suas noras resolvem acompanhá-la. E quando elas estavam em caminho, a caminho de Judá, Noemi diz para que elas voltem para a casa de sua mãe pela primeira vez. Fala que ela é grata, porque elas foram leais a ela, foram leais a seus filhos, né? Mas as duas, Orfa e Ruth, que eram as noras de Noemi, choram. E agora nós vamos ver o primeiro capítulo do livro de Ruth, a partir do versículo 11 até o versículo 18, onde, por uma segunda vez, ela insiste com suas noras e traz motivos plausíveis para que elas voltem para o seu povo e voltem também para o Deus dos Moabitas. Então, agora nós vamos meditar, então, no capítulo 1, versículo 11 a 18 do livro de Ruth. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas, então, começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Glória a Deus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, pedimos, Pai, fala conosco. Fala aquilo que precisamos ouvir por meio desta palavra, Pai. Que teu Espírito Santo venha a falar através da minha boca. Que não seja eu a falar, mas sim Ele. E que Ele possa trazer tudo aquilo que precisamos ouvir para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual, Pai. Lhe rogo, em nome de Jesus. Bom, então, primeiramente, já tinha feito uma breve introdução da história, mas eu quero trazer algumas explanações maiores, como, por exemplo, falar sobre o povo moabita.
quem eram os Moabitas. Os Moabitas, eles eram um povo inimigo de Israel. E o que aconteceu? Esse povo, ele teve grande temor por causa dos feitos, né? Pelo fato do povo de Israel ter se libertado, né, ter sido liberto por Deus do Egito, através de Moisés, e eles estavam passando pela terra de Moab. E o rei dos Moabitas pediu para que Balaão os amaldiçoasse. Isso no livro de Números, a gente pode verificar essa história nos capítulos 23 e 25 do livro de Números. Porém, Balaão abençoou, não pôde nem mesmo utilizar da magia para isso. E porque eles queriam realmente, Balaque queria que os israelitas fossem enfraquecidos para que ele pudesse lutar com eles e vencê-los, já que eles tinham ocupado as terras dos amorreus. Isso a gente vai ver a partir do capítulo 22 do livro de Números. Então, eu recomendo vocês conhecerem. Mas de onde surgiu Moab? O povo moabita, ele é um povo que surgiu de Ló. Ló e sua filha primogênita, a qual teve um filho com seu próprio pai, né, já que não haviam homens nas redondezas que pudesse casar com ela e com sua irmã caçula. Mas, voltando um pouquinho mais atrás, isso a gente vê no capítulo 19 do livro de Gênesis, que aconteceu o seguinte. Deus, pelos pecados de Sodoma e de Gomorra terem subido até os céus, ele iria destruir essas cidades. Mas enviou 2 anjos para salvar Ló e sua família, porque Ló, ele era justo aos olhos de Deus, e Deus também o fez por causa de Abraão. Deus era amigo de Abraão e contou a Abraão o que iria fazer, e Abraão intercedeu pelo seu sobrinho Ló. E com isso, quando eles estavam saindo da cidade, a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Antes de saírem, Ló foi avisar seus genros, que estavam prometidos em casamento com suas filhas. Mas eles achavam que Ló estava brincando e foram destruídos com o restante dos sodomitas. Com isso, Ló e suas filhas passaram a viver em uma caverna. Como não havia homens para se casar com suas filhas, a mais velha pensou, precisamos, ao invés de confiar em Deus, né, mas resolveram querer ajudar a Deus, e pensaram, a mais velha, que iriam morrer sem descendentes, então precisariam gerar descendentes para o seu pai. E com isso ela teve a ideia de tanto ela quanto a caçula embebedarem seu pai e deitarem-se com ele. E primeiro ela foi, e depois foi a filha caçula. A primogênita e a caçula engravidaram do pai, e a primogênita deu à luz a Moabe, que originou o povo moabita, e a caçula deu origem a Benamim, que foi por onde surgiu, né, de onde descendeu o povo amonita. E Moabe, eu estava até verificando o significado do nome em hebraico, ele significa filho do pai. É bem interessante, né, pelo fato de saber que ele era filho da filha de Jó, né, da filha de Ló, desculpa, com o seu próprio pai. E esse povo, como eu comentei mais à frente, eles ficaram aterrorizados pelo fato de Israel ter vencido os outros povos arredores, né, os amorreus, e queriam derrotá-los. E como Balaão os abençoou, então ele teve a seguinte estratagema, né, de induzir, então, já que ele não poderia destruir os israelitas, né, então ele induziu com que as mulheres moabitas seduzissem os israelitas, né, ele criou essa estratagema, e assim, para que eles começassem a participarem dos sacrifícios aos deuses dos moabitas e passassem a adorar a Baal Peor,
que era um Deus moabita, e com isso pecarem contra Deus. Por isso, os moabitas, eles eram os inimigos dos israelitas. E o que acontece? Depois que, como nós vimos no início, Ruth e Orfa se casam com os filhos de Noemi e Elimeleque, os quais eles foram para Moabe para fugirem da fome, né? Se estabelecerem em Moabe para fugir da fome que havia assolado os israelitas. Ela resolve voltar com a sogra. Primeiro ela e a concunhada Orfa. Mas Noemi diz que, como a gente vai ver ali no texto, que ela era muito velha para casar. E se ela, ainda que ela casasse e desse filhos, né? As questiona, né? Vocês vão aguardar que os meus filhos cresçam para que vocês casem com eles? Inclusive, até ela coloca essa questão porque provavelmente entendia que quando os filhos dela, que ela gerasse, ficassem adultos, talvez elas não tivessem mais a idade de gerar filho. Então, Orfa se despede da sua sogra, com um beijo, e Ruth, ela permanece. E Noemi, ela tenta convencer Ruth, dizendo, olha, a sua concunhada está indo, né? Siga o exemplo dela, volte também você para a casa de sua mãe, para o seu povo, volte para o seu Deus. Então Ruth responde, né, a partir do versículo 16. E ela diz, não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. E ainda ela continua, onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, senão outra coisa que não a morte me separar de ti. Então, nos versículos 16 e 17. E Noemi, como a gente vê, resolve não insistir mais. Nós vemos também que durante o Antigo Testamento, outras pessoas que não eram judias também foram aceitas junto ao povo de Deus. Nós podemos citar as parteiras, né, Sifrá e Poá, que obedeceram a Deus, temeram a Deus e não mataram os meninos hebreus. E Deus concedeu que elas pudessem constituir famílias, que elas fizeram o que era certo, mentindo para o faraó, dizendo que as hebreias davam à luz mais antes das egípcias. E nós temos também os egípcios que foram junto com os hebreus, que saíram da terra rumo à terra prometida, que também acabaram se aliando, né, estando juntos com os hebreus, seja através da constituição de família, enfim. E também a gente vai ver um outro exemplo de uma outra pessoa que também fez parte da descendência de Jesus, que isso é maravilhoso. É o caso da prostituta Raabe, citada no livro de Josué, capítulo 2, que ela ajuda os espias que Josué havia enviado de Setim para espionar Jericó, que era o local que eles iriam conquistar. E eles vão executar o serviço e Raabe os esconde. Os esconde quando o rei de Jericó fica sabendo. Ele manda seus oficiais irem atrás e ela esconde os espias. E depois os ajuda a escapar do rei de Jericó, fazendo o juramento, né, de que ela e sua família também seriam salvas, né, pudessem ser salvas, que eles não os eliminassem. E assim, eles fazem, ela põe uma corda vermelha amarrada na janela, que foi por onde os espias desceram. E quando Jericó, depois de ser invadida, ela vai para ser incendiada, esses mesmos espias resgatam Raabe e toda a sua parentela, e, por fim, ela acaba vivendo entre o povo de Israel, também fazendo parte da árvore genealógica de Jesus. Isso é maravilhoso. E nós temos duas histórias de resgate
prenunciando aquilo que Jesus vem fazer por nós, que é nos resgatar da morte, que é nos resgatar do pecado. E no caso de Ruth, já voltando à história, ela, quando chega juntamente com Noemi a Belém, ela vai trabalhar, elas chegam na época da colheita da cevada, ela vai trabalhar na parte da plantação que pertencia a Boaz, colhendo as espigas, né, de trigo. E Boaz a vê e pergunta quem ela é, e ao saber, né, que ela era a nora de Noemi, ele a deixa, sabendo tudo que ela tinha feito de bom pela sogra, ele a deixa colher espigas, né, no meio entre os ceifeiros. Ela o deixa trabalhar ali na sua plantação. Depois a convida para comer alguns grãos tostados e manda provisões, né, a ela, para que ela possa, para que tanto ela e a sua sogra pudessem ser supridas. E Noemi então fala, quando o Ruth comenta aonde ela foi trabalhar, né, Noemi comenta que Boaz, ele era do clã de Elimeleque, e fala que ele é um resgatador. E assim, Noemi combina com Ruth uma estratagema, né, para que Boaz pudesse ajudá-las. E assim o Ruth faz, depois da festa, da colheita, ele vai dormir na eira, e no momento, depois de comer e beber, ela combina com Ruth para que Ruth deitasse a seus pés. E assim ela faz. E quando Boaz acorda e a vê, ela fala a Boaz que ele pede, né, para que ele seja o resgatador, né, que ele possa comprar, né, resgatar as terras que pertenciam a Noemi, seu esposo e seus filhos, e também que resgatasse Ruth. E ele vai resolver a situação. Isso a gente vê nos outros capítulos do livro de Ruth, que inclusive eu recomendo que vocês leiam. É um livro bem curto, um livro de 4 capítulos. E é um livro, cronologicamente, que vem antes de 1 Samuel, que é onde nós vamos ver sobre a unção do primeiro rei e depois a unção de Davi como o rei de Israel escolhido por Deus. E o que acontece? Após Boaz, ele comenta que havia um outro parente, né, que por ordem teria o direito, né, de resgatar tanto a propriedade quanto Ruth. E ele vai conversar, reúne 10 autoridades, juntamente com este outro parente próximo, e fala a ele se ele deseja resgatar a propriedade de Noemi. Em princípio, ele diz que sim, porém ele fala que ele deveria resgatar também a Moabita, né, que veio com ela, que era mulher de Malom. E já aí, este outro resgatador, que teria a preferência em fazê-lo, diz que não teria como, né, que não haveria possibilidade. E com isso, ele entregou, né, uma sandália, que era o costume de Israel, já que Boaz falou que realizaria o resgate. E assim o negócio foi feito, tendo como testemunha aquelas autoridades. E Boaz casou-se com Ruth. E Ruth, ela deu à luz a Boaz. Porque o que aconteceu? Esse filho, primeiro filho, né, como tanto o cunhado quanto o marido de Ruth haviam morrido, esse filho, ele teria que vir como primogênito do marido, que era um costume em Israel. Bom, aqui, se a mulher casasse com um homem, ele tivesse irmãos, o irmão dele, e ele morresse, o irmão teria que casar, e ela deveria ter um descendente para que a descendência do irmão, né, permanecesse, para que o nome do irmão permanecesse. E assim, Ruth gera Obed, que é avô de Davi. Obed gera Jessé, e Jessé gera Davi. E assim, Davi, né, se torna rei de Israel, o segundo rei após Saul. E em seguida a gente vê toda a genealogia de Jesus, onde constam estes nomes, no livro de
no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas também. E assim como Ruth, que achava que Deus havia castigado, mas esse mal ele se transformou em bênção, né? Então, provavelmente, a morte dos filhos e do marido, elas serviram como meio de fazer com que Noemi retornasse a Israel, porque talvez eles não retornassem, não se sabe, e com isso ela pôde ter essa ventura de ter aí o filho de Ruth e de ter também todo o amor da nora, né, que cuidou dela em sua velhice. E a gente pode ver também no Novo Testamento que Deus não faz acepção de pessoas quando lembramos da mulher cananeia, que já foi falada aqui, que ela pede a Jesus, né, para que ele cure a filha dela, né, que está endemoniada. E Jesus diz a ela, né, que não é certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela diz que até mesmo os cachorros comem da migalha do pão que cai na mesa de seus donos. E pela fé, ele cura a filha desta mulher, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas, mais uma vez. E também quando ele vai a Samaria e conversa com a mulher samaritana e lhe oferece água viva e fica uns dias com os samaritanos falando sobre o reino dos céus. É um outro exemplo de que ele não faz acepção de pessoas. E também nós temos aqui em Atos dos Apóstolos, embora, né, Jesus tenha vindo, seu ministério dele tenha sido pregar para os judeus, né, como dentro dos planos de Deus a salvação ela não é e não ficou restrita somente aos judeus, a gente pode verificar, ele também tem um plano, principalmente após a morte e ressurreição de Jesus, de salvação para os gentios. E o primeiro que a gente vê, que a gente tem notícia, é o centurião Cornélio, que era temente a Deus, que orava, que dava esmolas, que era piedoso. A gente vai ver a história dele em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, em que o centurião, ele orava sempre às 3 horas da tarde, e vem, depois de um certo tempo, um anjo vem e diz que as orações e esmolas que ele deu subiu aos céus. E pede a ele que mande chamar Simão, conhecido como Pedro, que estava em Jope, na casa do Simão, curtidor de couro. E assim ele manda os homens buscarem Simão. E neste momento, né, Pedro ele tem aquela visão em que descem vários animais num lençol considerados pelos judeus como animais impuros, e é pedido para que ele matasse e comesse um desses animais no momento em que ele jejuava. E essa visão, né, por 3 vezes isso é pedido a ele, e depois o lençol é recolhido, mas quando ele diz nunca comi nada, algo impuro, né, um anjo diz para ele que nunca mais ele diga isso, porque que é impuro aquilo que Deus criou, né, porque eram animais criados por Deus. E nisso, através dessa visão, Deus estava mostrando a ele que que Deus não faz acepção de pessoas, que também os gentios podem, né, se encher do Espírito Santo. E assim, ele vai para a casa de Cornélio, com os homens dele. E ali ele prega sobre Jesus, ele fala sobre toda a vida de Jesus, sobre os feitos dele, morte e ressurreição. E o Espírito Santo desce sobre a família de Cornélio. Eles são batizados com o Espírito Santo e também depois são batizados nas águas. E assim o é. E trazendo isso para os dias de hoje, a gente pode pensar em oportunidades que às vezes a gente não tem dentro das nossas instituições, ou por subestimarem, ou por fazerem algo que Jesus não fazia, né? Essa acepção de pessoas, ou não digo nem acepção, mas distinção, né? Seja por classe, seja por posses, ou por outros motivos que sempre foi recomendado não fazê-lo. A gente vê isso acontecer, né? Mas
mesmo que certas injustiças aconteçam, Deus não faz acepção. E toda obra que Ele quer realizar, Ele realiza. Ele realiza, e quando nós estamos focados nele, quando nós estamos espelhados em Cristo, um foco específico em Cristo, voltados para Ele e abertos a trabalhar pelo reino, abertos a frutificar, totalmente entregues a Ele, sob seu jugo, nos deixando conduzir da maneira que Ele nos pede, quando verdadeiramente somos ovelhas dele. Não importa. Ele sempre nos abre portas para que a gente possa trabalhar para ele, trabalhar para a sua obra, trabalhar para o reino, para a ampliação do reino dos céus. Independente de título, independente de cargo, mas ele sempre faz a obra e sempre abre portas. A gente verifica que, infelizmente, em várias instituições, pessoas elas são chamadas tanto para pastoreio, o evangelismo, não pelo chamado em si, mas por predileção, ou pelo dinheiro que tem, ou por algum outro motivo que não seja algo que tenha a ver com o dom que Deus deu. Mas mesmo isso acontecendo, Deus levanta os seus para trabalharem para a sua obra. E é por isso que eu digo nessa mensagem que tudo que nós formos fazer, tudo aonde formos trabalhar, a gente precisa fazer não pelo homem, mas sim por Jesus, porque ele é o único que não nos decepciona. Ele é perfeito e viveu uma vida sem pecados. E quando focamos exclusivamente nele e buscamos trabalhar para o reino, por causa dele, por amor a ele, a gente pode até ter decepções, mas a gente entende que as decepções, elas não provêm de Jesus, porque ele mesmo nos alertou sobre as aflições que sofreríamos. E com isso, ele também nos fortalece, assim como fez com todos aqueles que trabalham, fez e faz com todos aqueles que trabalham e trabalharam para o seu reino. Né? A gente pode ver muito isso no próprio livro de Atos dos Apóstolos. E quanto ao seu sacrifício de cruz por nós, assim como Boaz resgatou Ruth e Noemi, assim como os espias resgataram Raabe e sua família, Jesus também nos resgatou, mas nos resgatou da morte eterna para a vida eterna. E para finalizar, este livro de Ruth, ele é o prenúncio daquilo que Jesus veio fazer por nós. Mais de um desses prenúncios. E eu convido todos aqueles que ainda não conhecem ou pouco ouviram falar sobre Jesus, que peçam em oração, peçam a Deus para que possam conhecê-lo um pouco, para que possam conhecê-lo mais, que se deem essa oportunidade, que conheçam as Escrituras, leiam estes livros que citamos agora e leiam também os Evangelhos para conhecerem e verem quantos prodígios Jesus fez e poderem conhecer também o que ele fez por nós, né? O seu sacrifício por amor a nós, para nos resgatar, para nos redimir do pecado, sem o nosso merecimento, porque como nós herdamos o pecado de Adão, infelizmente, nosso coração, ele é inclinado para o mal. Mas Jesus, ele veio para nos render e derramou seu sangue precioso para que pudéssemos ser salvos. Assim como antes já se fazia, né? Porque existia as ofertas pelo pecado. E essas ofertas pelo pecado, quando se derramavam sangue de animais, na época do Antigo Testamento, elas eram um prenúncio, anunciando que um dia haveria um sacrifício único, em que o Cordeiro perfeito seria sacrificado por nós. E por ele não ter pecado, o seu crédito infinito nos dá a oportunidade de sermos salvos quando cremos e aceitamos o sacrifício que ele fez por nós. Então, os convido
a conhecer a Jesus e pedir a Deus para aprender a amá-lo. Convido não somente aqueles que ainda não conhecem, mas convido também todos aqueles que já estão nos caminhos a aprender a amá-lo ainda mais, a aprofundar ainda mais a sua intimidade, porque é somente através do amor que nós conseguimos trabalhar pelo reino. O amor, como Paulo diz, se eu não me engano, em 1 Coríntios 13, agora eu não vou me recordar, mas é uma das duas cartas, que ele tudo suporta. É um dos versículos, é uma carta também maravilhosa. E através do amor, aquilo que é difícil, eu falo por experiência, se torna fácil, porque a gente tem um motivo, a gente tem o porquê, né? E sim, viver nos caminhos de Cristo não é fácil, a gente sabe que não é, mas o amor faz com que o fardo se torne mais leve. O amor e o aumento da profundidade de intimidade com Ele faz com que consigamos ter perseverança, consigamos ter esperança e fé. Então, eu convido a todos a aprofundarem ainda mais a intimidade com Jesus. Amém. Aleluia. E como nós ouvimos desse Deus, né, que nos ama, que cuida de nós, que supra as nossas necessidades, que está conosco nas nossas lutas do dia a dia, que nos salva, que nos resgata. Então, enquanto nós cantamos a próxima canção, eu convido você a orar, a conversar com esse Deus, a entregar a sua vida a Ele, a falar o que você está sentindo, a dizer, declarar quem Ele é para você e que Ele seja o centro da tua vida, que Ele seja a coisa mais importante, porque Ele é digno. Ele é digno de tudo que a gente possa oferecer para Ele e muito mais, né? Então, entregue a sua vida, seja pela primeira vez, seja se você está tendo uma reconciliação hoje com Deus, seja, de repente, você não entende muito bem, mas a palavra falou com você e você quer conhecer mais desse Deus, então fale com Ele nesse momento, com as suas palavras, ore, e eu tenho certeza que Deus vai te responder e falar ao seu coração. E vamos louvá-lo agora. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te só um dia na semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo, dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso.
Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento, seja a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas meu universo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Lindíssima essa canção, palavra abençoada, que espero que Deus tenha proferido os recados dele no coração de vocês por meio dessa palavra e, por que não dizer também, por meio desse louvor. Então, nesse momento, fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, amado Rei Jesus Cristo de Nazaré, Pai, estou na tua presença agora, primeiramente para agradecer pela sua magnificência, para agradecer porque até aqui tua mão tem nos sustentado, para agradecer por mais esse culto, para agradecer por mais esse mês, fevereiro de 2025, que terminará no dia de amanhã, para agradecer por tudo que o Senhor nos fez, desde o nosso levantar até o nosso dormir em todas as noites, para louvar, enaltecer, engrandecer o teu nome, Pai, que ele seja como um baluarte, como diz o Salmo de número 91, nas nossas vidas. Pai, para agradecer porque o Senhor um dia morreu e ressuscitou para todos nós, para que pudéssemos ter a chance da salvação. Que louvado seja o teu nome e que a sua vontade seja sempre feita, Pai, nesse culto, em todas as pessoas que estão acompanhando ao vivo ou gravado, em todas as pessoas que esse culto chegar, Pai, que o Senhor tenha um encontro com elas, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que todos possamos sentir a sua presença em todos os momentos, que nos momentos de tristeza nós nos lembremos que tudo vai passar, porque o Senhor venceu o mundo, que nos momentos de dor nós nos lembremos que tudo vai ficar bem, porque o Senhor venceu as dores, que nos momentos de angústia, de aflição, de sentirmos a dor da injustiça, nós pensemos que o Senhor venceu por todos nós, e que sempre possamos lembrar de adorar o seu santo nome acima de tudo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo, Pai. Toca em cada pessoa, em cada petição, cada pessoa que está no leito do hospital, ou que está mesmo em casa, mas sofrendo de alguma doença, de alguma coisa, Pai. Toca com o teu poder, em nome de Jesus. Que todos aqueles que estão enfrentando dificuldades para encontrar emprego, todos aqueles que estão enfrentando dificuldades com doenças, sejam tocados pelo seu poder, em nome de Jesus, Pai. Mas que, acima de tudo, nós busquemos sempre o teu santo nome primeiro, para que as demais coisas nos sejam, consequentemente, acrescentadas. Mas que o seu nome seja, para todo sempre, nome sobre todo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós. E a igreja diz amém. Amém. Muito obrigada pela presença. Peço a você que deixe seus comentários, que deixe seu curtir,
Deixem aí também seus pedidos de oração, seja pelo nosso e-mail ou seja através dos comentários. O nosso e-mail estará na descrição deste vídeo. E hoje, para eu saber que você assistiu até aqui, a palavra-chave é Moabe. Peço para vocês deixarem a palavra e receberem um coraçãozinho. Agradeço a todos por terem assistido. Peço para que deixem o seu gostei e também para que comentem e compartilhem, principalmente aquelas pessoas que estão necessitadas da palavra de Deus. E convido a todos também para participarem do nosso culto pelo Google Meet, o link estará na descrição. Deixem nos comentários seu pedido de oração ou também, se preferirem, poderão nos enviar por e-mail. O e-mail estará em um comentário fixado. Tenham uma excelente semana e que Deus os abençoe.